Jean, bem-vindo. É um prazer te receber para que possamos fazer essa live. A todos que estiverem olhando depois dessa live e que chegarem, são todos bem-vindos. O tema dessa live é Igreja, o que está acontecendo contigo? Nós iremos dialogar, eu com o Jean. Daqui a pouco eu apresento, estou esperando vocês chegarem. Eu vou apresentá-lo a vocês. Já é professor de teologia, tem uma vasta experiência em ministério de louvor, é uma pessoa que desenvolve a pregação com muito afinco, muito zelo. Aquele estudioso, gente, aquela pessoa que tem muitos livros e mergulha em todos eles. Pedro Mateus, bem-vindo a essa live. Excelente escolha. Igreja, o que está acontecendo contigo? É o tema dessa live. Graça e paz. Seja bem-vindo. Júnior, seja bem-vindo. Há quanto tempo? Esse profissional da educação física. Joilma Santos, seja bem-vinda. Kelvin, meu amigão, que está fora do Brasil, fazendo nome, a carreira. É um excelente profissional. Ramon, seja bem-vindo. O nome dessa live, gente, é Igreja. O que está acontecendo contigo? Mamãezona, Virtuosa Moda, bem-vinda. Eu estou só aguardando aqui para mandar o convite para o Jean. Todos são bem-vindos. Jean, você está aí? Eu quero só mandar o convite para ti, eu não estou conseguindo aqui. Sâmia, seja bem-vinda. Esposa do meu amigo Jean. Aguardando o Jean entrar para darmos continuidade à live. Grande Jean, E aí? Graças a paz. bem-vindo ao paz. Desde já te agradeço Amém. por estar aqui a fazer esse trabalho. E é um tema muito importante, Sim. muito relevante, desafiador, com muitas questões em torno dele. Igreja, o que está acontecendo contigo? E apresentando o Jean a vocês aqui, pessoal. Jean, ele é professor de teologia, ele tem uma vasta experiência com o Ministério de Louvor, é uma pessoa assim com um coração gigante e que está à disposição para fazer a obra de Deus e realmente viver o Evangelho. É um prazer recebê-lo aqui e
Para começar essa discussão, esse diálogo acerca desse tema, o ideal que a igreja recebeu de Jesus, as orientações que ela recebeu de Jesus, para ser igreja, no geral, hoje em dia, não tem acontecido. Uhum. De forma geral, porque há algumas pessoas que estão fazendo a diferença, estão indo na contramão, nadando contra a correnteza, mas muitas delas ainda têm vivido as suas vidas de uma maneira leviana, contraditória com o ideal do Evangelho. E tudo isso tem gerado muitos problemas. Muitas pessoas têm se afastado do Evangelho, têm se decepcionado, se magoado Uhum. com questões envolvendo liderança, com questões em torno da igreja como instituição e também outros problemas até dentro da igreja em relação à compreensão sobre santidade, sobre chamado, Uhum. de se aprofundar no ensino, em aprender a palavra de Deus, esse comprometimento, essa responsabilidade em aprender mais da palavra e desenvolver essa fé em relação à ação social, o quanto que a igreja tem se dedicado a atender o órfão, a viúvo, o necessitado, o oprimido, Uhum. o encarcerado. Então, são muitas questões. A unidade também do corpo de Cristo, essa coerência entre as pessoas, essa sinergia em um cobrir ao outro em amor e fazer isso porque Jesus mandou fazer, Sim. mas tem havido muita divisão, muita fofoca, muita confusão, cisão entre ministérios, e isso tem gerado uma confusão e enfraquecido o avanço da igreja como instituição e até mesmo o crédito dela em relação às pessoas de modo geral, à humanidade, à sociedade de modo geral. A todos que chegaram depois, todos são bem-vindos. Vocês fizeram uma ótima escolha para essa noite. O nome dessa live é Igreja, o que está acontecendo contigo? E eu quero passar a palavra agora para o Jean, para ele dar essa introdução a respeito do ideal da igreja que Jesus nos ensinou. Olá, pessoal. Boa noite. Graça e paz. É um prazer estar aqui fazendo, estar nessa conversa aqui, nesse bate-papo, né? De um tema que ela é tão importante para os nossos dias atuais, né? A gente fazer uma meditação sobre isso, sobre a igreja, como ela está se comportando hoje, o que está acontecendo com ela hoje, se torna muito importante. Não só como instituição, igreja como instituição, mas igreja como indivíduos, né? Até porque Jesus fala que nós somos a igreja, né? Então a gente fazer tá fazendo essas observações para o nosso tempo é sempre importante, né? Aonde a igreja está, aonde ela precisa chegar, se ela deixou a sua essência, né, ou não, a gente precisa fazer essas ponderações. E isso só pode ser feito através da palavra de Deus, né? A Bíblia como regra de fé e prática, né? E aonde Jesus ali nos evangelhos vai nos ensinar a como sermos esses agentes, né, do reino de Deus em muitos lugares, né? E a igreja precisa, ela é vamos dizer assim, é o agente principal de Deus para influência no mundo, né? Influenciar a sociedade, um meio social, econômico, aonde ela está envolvido, né? Uma igreja que está em si mesmada, ou seja, uma igreja que está com o olho sempre para dentro de si, ela não vai ter esse olhar para fora, né? Ela não vai se preocupar com o evangelismo, né? Que é uma das coisas que a gente pensa que evangelismo é só para quem tem o dom de evangelizar, né?
E a gente esquece que o evangelismo, ela é um mandamento de Deus, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus não está fazendo, Jesus não fez concessão nenhuma, né? Jesus está falando que todos deveriam fazer isso, né? Eu aprendi uma coisa com um pastor com quem eu trabalhei muitos anos, né? Até foi a igreja que, no meu processo, né, de conhecimento de Deus, foi a igreja que eu me converti, né? Ele dizia sempre que uma igreja que não interfere o rumo da sociedade onde ela vive, ela não pode ser considerada, não pode ser chamada de igreja, né? Então a igreja precisa estar olhando para o mundo ao redor dela, né? Tá fazendo essas observações e ela está agindo como um agente de Deus, levando esse reino de Deus, que não tem nada a ver com é, partidos dentro da igreja. Reino de Deus não tem nada a ver com eu fazer parte de um ministério dentro de igreja. Jesus falou que reino de Deus não vem com visível aparência. Isso está lá em Lucas, se eu não me engano, acho que o capítulo 17, né, do verso 11, ele diz que o reino de Deus, quando Jesus é perguntado, cadê esse reino de Deus? Né? As pessoas perguntam para Jesus e querem uma resposta para dele. Aonde está esse reino de Deus que você tanto fala? E Jesus fala que esse reino de Deus não vem com visível aparência. Vocês não vão dizer ali o reino de Deus, acolá o reino de Deus está aqui, porque o reino de Deus ele não vem com uma visível aparência. Os olhos não podem enxergar. O reino de Deus é uma coisa que brota de dentro para fora, né? Então, e esse reino de Deus é como se eu já vivesse esse reino lá no céu. Jesus está querendo dizer que eu preciso viver esse reino, internalizar esse reino dentro de mim, né? E esse reino precisa florescer dentro de mim com paz, amor, né? Domínio próprio, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Fazer o bem, amar o próximo como a ti mesmo. Você está praticando o reino de Deus, né? E a igreja precisa estar se observando para isso, né? Será que eu estou sendo um agente do reino de Deus no mundo, ou no bairro, ou na sociedade que eu estou vivendo? Então, essas ponderações é muito importante que a igreja hoje faça para ela ver aonde ela está e aonde ela precisa chegar em Cristo Jesus para alcançar a comunidade onde ela está inserida, né? É verdade. E uma pesquisa que foi feita antes, por meio de enquetes e algumas perguntas, 4, na verdade, tivemos um feedback a respeito da impressão das pessoas com relação à igreja. E foi perguntado o seguinte: você acredita que a igreja hoje está de acordo com os princípios da palavra de Deus? 33% diz que sim, e 67% das pessoas disseram que não. A segunda pergunta foi: na sua opinião, qual o principal problema da igreja atual? E aí eu selecionei algumas respostas. A primeira foi: perda do foco. O real sentido de ser igreja está esquecido. A outra resposta foi: muita emoção e pouca ação. Outra resposta: falta de comunhão e apacentamento. E a última: o próprio ser humano. Terceira foi uma enquete para marcar sim ou não. Você sente-se confortável quando alguém lhe convida para ir à igreja? 57% das pessoas disseram que sim e 43% delas disseram que não. E por último, uma pergunta: se você frequentou a igreja por um tempo, por qual motivo deixou de ir? E aí uma resposta que me impressionou muito foi a seguinte: por conta da hipocrisia. Então, considerando as 4 perguntas, pode-se chegar à conclusão de que há uma decepção, uma frustração, uma raiva, ressentimento com relação à igreja como instituição. Eu nem incluo a figura de Jesus, porque ele é o nosso modelo. Ele é o centro,
ele é a referência, ele é o exemplo a ser seguido. Mas muito disso fica em relação ao relacionamento das pessoas. Então, por exemplo, a igreja hoje está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Para a maioria das pessoas terem dito que não, então provavelmente em algum ou em vários momentos elas perceberam que há uma incoerência, uma incongruência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, aquilo que se fala e aquilo que se vive. Há uma incongruência aí. Um ponto diferente. No segundo ponto, na sua opinião, o principal problema da igreja atual é o quê? Perda do foco. O real sentido de igreja está esquecido. Então, qual é o real sentido da igreja? Será que é só receber, 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 receber? Então, ficarmos tão gordos a ponto de não conseguirmos nos mexer? Outro ponto, muita emoção e pouca ação. Então, eu pensei logo em muito movimento, muita agitação. As pessoas estão preocupadas hoje em ajuntamentos, em fazer congressos, conferências, em seminários. Tudo isso é muito importante, shows, é muito importante, é legal. Mas quando as pessoas saem de lá, o que elas aplicam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? O tanto que fica de conhecimento e de prática. Essa regra de fé e prática. Eu acredito e eu vivo, eu faço. Eu tomo posse e eu vou fazer o que Jesus mandou fazer, porque eu tenho a capacidade de produzir o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Uhum. Tanto que eu tenho vivido dessa forma. Como eu tenho tratado as outras pessoas. Entende? Então são coisas simples, assim, que parece que estão assim se esvaindo. E pouca ação. Então provavelmente estão falando muito. Tem uma frase que eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo. A frase é: em todo tempo pregue, e se necessário use as palavras. Então é muito mais da forma como vivemos, do nosso testemunho, do que das nossas palavras. E Jesus nos mandou sermos testemunhas. Em vez de ficar testemunhando o tempo todo, ele disse: sereis minhas testemunhas. Então é mais profundo, é vida, é respaldo, é caráter, tudo isso. Falta de comunhão e apacentamento. Então as pessoas estão divididas. Elas estão em polos diferentes e buscando interesses pessoais. Talvez esse movimento de pessoas entrando e saindo da igreja seja algo a ser estudado, observado. Bem, o que a gente está fazendo para que elas se firmem? Então, são... Aquela questão do fast food, né? Você vai lá, você consome aquilo que você quer, né? A sua necessidade, né? E há igrejas para isso, né? Há igrejas para isso que elas não são membros dessa igreja, elas só vão ali para consumir, né? Uma palavra, né? Que pode até ser legal, né? É uma igreja que amassageia seu ego, né? É uma igreja que não te confronta o pecado, né? Isso eu falo especificamente, para ser mais claro, das igrejas neopentecostais, né? As igrejas neopentecostais trabalham muito dessa forma, trabalham com a necessidade do homem. É muito marqueteira, né? Então, assim, trabalha-se com marketing, né? E aí, por mais que essas igrejas sejam atacadas, né, falando que elas não vivem corretamente a sã doutrina, né, aquilo que Jesus, e a gente vai até ver como Paulo nos ensina, admoesta as igrejas, né, as cartas destinadas às igrejas, né, a gente vai ver essas igrejas são atacadas, porém ela usa o marketing, né, falando que ela está sendo perseguida, é perseguição contra a igreja, do Senhor Jesus, né? Mas o que elas estão fazendo ali é oferecendo uma coisa
que todo mundo necessita. O slogan é: pare de sofrer. Pô, é óbvio. Quem é que não quer parar de sofrer, né? Então, ali eles vão lá, ó, se você quiser parar de sofrer, você tem que fazer isso, você tem que pagar é, venda de indulgências, né? A gente falou tanto da Igreja Católica, né, no período lá antes da Reforma Protestante, que fez muito isso, né? Que vendeu pena, falando que era parte da asa de Miguel, né, vendendo um pedaço de cruz, falando que era pedaço de madeira, falando que era pedaço da cruz de Cristo, vendendo pano, pedaço de pano rasgado com sangue até de animal, para falar que era do Santo Sudário, que serviu para cobrir o corpo de Jesus no túmulo, e vendeu até terreno no céu. E isso a gente se vê repetindo hoje, né? O problema é que essas igrejas, elas precisam manter essa roda girando, e elas todo dia precisam fazer, toda semana precisa estar inventando mais um negócio, né? Olha, não dá mais para vender lenço ungido, eu tenho que inventar alguma coisa, vai ser o feijão ungido que vai te curar da Covid-19, como a gente viu há pouco tempo aí, né? Então, assim, a gente precisa combater essas coisas. Por que a gente precisa estar falando isso e por que a gente precisa estar advertindo as pessoas com relação a isso? Porque isso não é essa doutrina. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Paulo o tempo todo condenando aqueles que estavam entrando dentro da igreja e querendo persuadir naquilo que ele tinha ensinado, que era o Evangelho de Jesus. Então estavam entrando com outras doutrinas judaizantes, falando que não era só a fé em Jesus, mas você tinha que voltar a fazer sacrifício. E Paulo falando, não, é mediante a fé de Jesus, é isso que a gente vai ver a discussão lá em Gálatas, né? Dos judeus que tinham se convertido a Cristo, mas eles estavam aqui assim, bom, não é só mais não é só mais a fé em Jesus, você tem que se circuncidar para ser judeu, para você... E Paulo fala que assim, não é nada disso, basta a fé em Cristo Jesus que te salva, né? Então essas igrejas sempre mostram alguma coisa a mais, né? Eu costumo utilizar um exemplo do pano de prato, né? O pano de prato, ele é simples, ele foi feito para que você enxugue a louça, né? Enxugue o prato, né? A panela e tudo mais, e deixa ela ali secando. Mas as pessoas, para vender o pano de prato, o que elas vão fazer? Elas vão fazer umas condecorações no pano de prato, vão enfeitar o pano de prato, vai agregar valor ao pano de prato para que ele ganhe valor e assim ele possa ser vendido. Muita gente faz do evangelho como um pano de prato. O evangelho é simples, mas as pessoas, o que elas querem fazer? Elas querem sempre agregar alguma coisa, agregar valor ao evangelho, né? Não é só a fé em Cristo Jesus, é você pagar promessa, é você cumprir o rito, né, eclesiástico, né? Então, isso abre precedentes gravíssimos para a palavra de Deus em algumas coisas que a gente vê Paulo ensinando. Então, a gente precisa tomar cuidado. E pessoas, às vezes, né, agora entrando um pouquinho, afunilando aqui nessas perguntas, né, a perca de foco, né, e o real sentido de ser igreja está esquecido justamente por conta disso, né? A igreja, e eu não falo isso de todas as igrejas, tá, gente? A gente tem igrejas sérias que vivem Cristo, né, que tem a primazia, tem o cuidado de que Cristo mostre que Cristo é o cabeça da igreja, como a gente vê lá em Colossenses, que é esse cabeça que movimenta esse corpo de Cristo aqui na Terra, né? É claro que tem igrejas sérias, né, que vivem e têm a preocupação com o cuidado da sua igreja, com a doutrina, a sã doutrina, né, de uma pregação
que traz um alimento sólido para a vida do crente, né? A gente tem igrejas sérias, mas infelizmente há essas igrejas e a gente precisa estar fazendo uma diferenciação e a gente precisa tentar se distanciar dessas igrejas. Por quê? Porque essas igrejas, infelizmente, elas acabam nos atingindo, né? Eu digo a gente que tenta viver o evangelho com a simplicidade que ela é, porque essas igrejas acabam nos manchando. Infelizmente, algumas pessoas não querem mais ir para igrejas por conta disso. Muitas dessas igrejas estupram a alma dessas pessoas, falando de uma maneira grotesca mesmo, né? Elas tiram tudo o que você tem, né? Não está nem aí. Ela só quer o dinheiro, só quer ter o dinheiro. Infelizmente é isso. Ela não quer saber da tua vida. Tanto é que são igrejas grandes, né? Que pregam muito milagre, né? Não tem o cuidado de o apacentamento dessas pessoas. São pessoas que não são apacentadas. Elas estão ali só para se alimentar daquela palavra dia de domingo, ali para receber a bênção dela, né? Então essas igrejas não estão preocupadas com essas pessoas, né? Essas pessoas estão ali sofrendo angústias e essas igrejas ali só estão apresentando um milagre. É a terça-feira do milagre, ou a sexta-feira do milagre, a quinta-feira do milagre, sei lá, né? Vendendo essas coisas, né? Então aí a gente vê essa perda de foco, né? Que é as respostas que a gente ouve, essa perda de foco e o sentido do que é igreja realmente, né? Muita emoção, né? A gente vê uma igreja muito emocionalista e pouco racional, né? Eu incluiria aí o racionalismo, né? Porque a gente vê que Jesus não ensina o culto racional. O que é o culto racional? É um culto pensante, né? A gente vê o desequilíbrio nisso. É emoção além da conta, né? E aí a gente vê algumas expressões dentro da igreja que é muito mais emoção do que o agir de Deus, né? E eu não vou aqui entrar nesses méritos, né? Mas as pessoas sabem disso. Elas, no fundo, sabem disso. E a gente vê uma igreja pouco ativa. Pouco ativa em que sentido? No sentido de olhar para os necessitados do lado de fora, muitas das vezes até os necessitados de dentro da própria igreja, né? E aí a gente também vê nisso daí a falta de comunhão, apacentamento, aquilo que eu falei. Essas igrejas, muitas das vezes esses membros não são apacentados, não são cuidados, né? E essas pessoas continuam doentes, tentando se saciar emocionalmente de uma cura divina, vão lá e vira essa loucura que né? E tem essa questão humana, né? Dessa necessidade do homem de socorro divino, né? E outras coisas mais, né? Mas, no geral, a gente vê essa questão toda acontecendo, né? Se a gente for falar aqui, a gente fica horas e horas falando, né? Mas a solução para isso, né? A solução para isso. A gente está falando dos sintomas, mas a solução para isso. E daqui a pouco a gente vai falar dessas soluções que a gente precisa tomar urgentemente. É verdade. E, Jean, o papel da liderança é primordial, crucial, essencial, fundamental. E qual a tua impressão em relação ao papel da liderança? Obviamente, a gente sempre dá ênfase que isso é de modo geral, que tem igrejas, tem representantes, tem líderes que estão fazendo com afinco, com responsabilidade, com temor a Deus, apresentando um bom caráter, fidelidade, honra, lealdade ao chamado deles em Cristo. Sim. Então, mas no geral, o papel da liderança, de servir, de contribuir, de se doar, de manter a palavra, de integridade,
ele tem sido efetivo, tem sido expressivo tanto quanto, ou na verdade, tem sido expressivo 100% em relação a esse papel deles como igreja também, a partir desse ponto de manter a integridade, de cuidar das pessoas, desse apacentamento, como foi observado por um participante dessa enquete, que ele focou em relação ao apacentamento, à consolidação, ao cuidado. Então, esses líderes têm sido pastores que cuidam das ovelhas, que se doam, que se entregam em favor de ter um rebanho saudável, um rebanho cuidado, bem assistido e alimentado pela palavra de Deus? Olha, é difícil eu poder expressar isso de uma forma na qual eu não sei como é que cada líder lida com a sua comunidade, né? A gente espera que seja assim, né? Graças a Deus, na nossa comunidade na qual a gente serve, a gente tem um contexto diferente. Graças a Deus, Deus tem dado sabedoria aos nossos pastores nesse cuidado, né? E a gente tem visto esse zelo, né? Principalmente com o cuidado das ovelhas. Todavia, a gente percebe, a gente tem uma percepção, né? De algumas coisas que a gente vê, né? E de alguns comportamentos que a gente vê em algumas pessoas, né? E relatos como esse. Por exemplo, se não tivesse uma enquete dessa, se você não tivesse feito uma enquete dessa, a gente não saberia. Mas com pessoas com quem eu tenho me encontrado, tenho conversado, algumas dessas pessoas não têm tido esse apacentamento, né? Algumas pessoas têm sentido a falta disso, né? Eu sei que é difícil você agradar todo mundo, né, dentro de uma igreja, né? Porque alguns vão se sentir mais apacentados do que outros, né? Mas falando no modo grosso, né? Vamos falar de um modo grosso, é que infelizmente que hoje, com o crescimento dessas igrejas, né, tidas como neopentecostais, e o crescimento dessa igreja tem sido muitos, né, infelizmente não tem acontecido, né, não tem acontecido. Porque o foco dessas igrejas, muitas das vezes, é o crescimento dela, né? É claro que há igrejas que trabalham com células, trabalham com modelos de grupos pequenos para que isso seja trabalhado da melhor forma possível. A gente entende que a igreja cresce, o pastor não tem como dar conta de tanta gente, e a gente vê biblicamente, né, Moisés, por exemplo, o povo estava crescendo, se multiplicando, e Deus chega para Moisés e fala que assim, olha, levante homens aí para que te ajudem, homens no Espírito Santo aí, para que possam te ajudar a, pelo menos, a dar conselhos para essas famílias, porque esse povo está crescendo e você não vai dar conta, né? A gente vê isso também no Novo Testamento, quando os discípulos levantam aí 72 homens, né, mais ou menos, se eu não me engano, cheios do Espírito Santo para que possam ajudar essa liderança a apacentar essas ovelhas, né, e os problemas que está acontecendo na comunidade, né. Mas, de uma forma que a gente olha hoje, muitas das vezes não tem igrejas que têm esse cuidado, né? Não tem esse cuidado. Infelizmente não tem esse cuidado. Por quê? Às vezes ela visa só o crescimento da igreja, por mais que ela trabalhe com um grupo pequeno, né? Mas às vezes esses líderes de grupos pequenos, eles não recebem uma orientação, não tem muitas das vezes esses líderes não são ensinados a como lidar com certos problemas. Às vezes esses líderes não estão preparados para lidar com essas demandas. E aí o pastor joga isso na mão
de pessoas, e isso às vezes torna um pouco desequilibrado, né? O ideal é que essa comunidade tivesse bastante pastores para que pudessem estar auxiliando esse pastor nesse sentido, tirando a sobrecarga desse pastor presidente, e esses pastores auxiliares pudessem estar trabalhando isso dentro da igreja, né? Eu estou dando aqui assim, uma visão que pode ser uma solução. Eu acho que seria a coisa mais coerente a ser feita. Todavia, isso não é feito, né? Muitas das vezes está focado mais nessa questão de ter a multidão de pessoas, e essas pessoas, infelizmente, não são apacentadas, né? E aí a gente vê a reclamação de, poxa, eu estou passando por uma situação, meu pastor não tem tempo de me visitar, a igreja é tão grande. Tem gente que não aguenta ficar em igreja muito grande, né? Porque para o cara chegar no pastor, ou às vezes para marcar um gabinete com o pastor, é problemático, porque a igreja se tornou grande. Então, se o pastor não souber administrar essa igreja que se tornou grande, fica complicado. Agora, tem um problema. Tem um outro problema, né? É quando essa igreja é pequena, e aí o que poderia ser fácil, às vezes não é. Às vezes o pastor é displicente mesmo, ele não vai visitar os irmãos e a comunidade não é tão grande assim, né? E aí ele não tem esse cuidado, ele acha que ele precisa estar ali só para dar uma palavra de motivação aos irmãos, ele tem o trabalho dele fora, e às vezes ele não quer apacentar muito bem os irmãos, não quer se envolver com os problemas pessoais dessa comunidade, porque ele acha que o problema, ele já tem problema demais para resolver, a casa dele já é um problema, o trabalho que ele já tem já é um problema, e absorver mais esses problemas é complicado, né? A gente vê isso, eu já vi isso acontecer. Eu já vi um homem chegar para mim e falar que assim, Jean, eu não aguento. Eu já disse para ele, rapaz, por que você pegou a igreja para apacentar? Sai fora, você não precisa, deixa que um outro homem que seja apacentador mesmo, que seja pastor, cuide, porque senão você vai matar esse rebanho e você vai se matar, né? O teu chamado não é isso, o teu chamado é outra coisa, não para ser pastor. Então vai fazer outra coisa, senão você vai se matar e vai matar sua família e vai matar o rebanho. Então não faça isso, né? Então, assim, a gente vê essa necessidade. E a gente vê pessoas muito necessitadas nesse sentido. Mas aí a gente pode fazer aqui várias especulações. Tem pessoas que, infelizmente, há pessoas que são carentes de que o pastor esteja na casa delas, né? E às vezes o pastor não vai ter realmente esse tempo, né? Por mais que a igreja seja pequena, né? Mas o pastor também ele faz de tudo para que seja o máximo possível pastor daquela pessoa, né? Mas às vezes vai ser impossível de atendê-la naquele momento, naquela situação. E às vezes a gente tem pessoas assim, né? Que parece que tem uma síndrome precisa que o pastor esteja na casa dele o tempo todo, né? Todavia, há essas pessoas que realmente sentem essa falta desse cheiro, né, do pastor, né? Tem pessoas que só vão corresponder se o pastor estiver ali do lado, né? A gente vê Jesus falando em algumas parábolas com relação, sempre utilizando o pastor de ovelhas, né? Falando que Jesus é esse pastor, né? E as ovelhas somos nós, né? Que nós precisamos desse pastor, né? O pastor para orientar a vida dessas pessoas. Pessoas precisam ser orientadas. Tem pessoas que são fracas na fé, né? Há outras pessoas que não têm tanta necessidade, que já são mais maduras na fé, mas há aquelas pessoas que têm essa necessidade, né? E elas sentem falta disso. Então, é preciso olhar, é preciso ter esse olhar com carinho, né, para a igreja. Não olhar essa posição de pastor monetariamente, né? Tem pessoas, eu já vi igreja lá no Rio, na época, eu sou carioca, né? E
uma igreja lá no Rio, né, dessas neopentecostais, colocou no jornal um comunicado, um anúncio. Ó, precisa-se de pastores, vamos fazer uma prova, se você tem aptidão, é assim, salário tal, a igreja tem tantos membros. E aí foram lá fazer uma prova psicológica, parecia que a pessoa estava entrando para o emprego. Gente, loucura, seletiva. loucura isso, loucura, mas é coisa que a gente vê, né? É coisa que a gente vê o tempo todo. A gente parece que a gente está contando uma história da carochinha, mas não é, isso é verdade, né? Isso, isso aconteceu. Eu tive com um jornal Extra na minha mão, com aquilo estampado lá nos classificados. Precisa de pastor. Gente, é uma loucura quando isso acontece. Então, assim, a igreja precisa ser apacentada, né? Nós precisamos de pastores segundo a palavra de Deus. E Charles, deixa eu só ler uma questão aqui, uma leitura bíblica, tá? Para a gente não ficar só no nosso bate-papo e falar assim, poxa, eu não estou falando da Bíblia. Olha o que Paulo diz para Timóteo, lá na segunda carta aos Timóteos. Olha o que o ensino que Paulo está, um conselho que Paulo está dando a Timóteo com relação ao apacentamento, né, dessas ovelhas lá nessa igreja a qual Paulo fundou e deixou ali Timóteo pastoreando. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 1, do verso 2 ao verso 4, olha o que Paulo faz de aconselhamento, o que Paulo dá, o aconselhamento que Paulo dá a Timóteo. Começando lá do verso 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, Timóteo, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, olha o cuidado que Paulo está tendo de dar uma instrução a Timóteo. Timóteo, olha, você precisa pregar. Eu tô fazendo isso, eu tô te falando isso insistentemente. Pregue a palavra, tá? Quer que seja em tempo oportuno ou não. Pregue, doutrine, apacente. Essas pessoas precisam ser apacentadas. Pois virá um tempo, Timóteo, em que muitas dessas pessoas terão mestres. Não vai ter só o pastor dela, não vai ter só você como pastor, mas elas vão fazer de outras pessoas mestres da vida delas. Isso pode ser um perigo para a vida delas. Quem essas pessoas estão escolhendo para a vida delas como mestres? Então você precisa firmar essas pessoas em Cristo, precisa estar doutrinando essas pessoas na doutrina de Cristo, para que essas pessoas não se percam na vida e para que dentro do coração dessas pessoas não suscite paixões ou até coisas que tirem elas do foco, né, do que é a sã doutrina, do que é Cristo para a vida delas. Então você precisa apacentar a importância de um pastoreio cuidadoso, né, que seja não só pastor, mas que entenda da sã doutrina, né, que conheça de teologia, que olhe para o mundo também, discerna o mundo. Precisamos de pastores assim, Charles. Há poucos pastores que conseguem fazer interpretações da vida ou da sociedade que ele está inserido, né?
e ele não consegue dar resposta para dilemas de pessoas que estão sofrendo, de membros da igreja que estão sofrendo com os dilemas da vida que ela está vivendo. Então a gente precisa de pastores que estejam, que possam fazer essas leituras da vida, né? Para que possam ajudar os jovens da igreja, né? Porque a gente sabe que o mundo está tendo vivemos na era da tecnologia, muita informação, né? É muito conteúdo, né? E os pastores precisam estar atentos a isso, né? Precisa estar observando o momento que eles estão vivendo, o tipo de juventude que está se tendo hoje, né? O tipo de casamento que está se tendo hoje, o tipo de sociedade que está sendo vivido hoje e que, querendo ou não, está dentro da igreja. E esse pastor precisa estar tendo esse olhar de cuidado ao seu redor para que proteja seu rebanho, né? Sempre apontando Cristo como solução, como esse Senhor que é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor, né? E que nada nele nos faltará. É esse cuidado que os pastores precisam ter. É verdade, é importante nesse cuidar o ensinar. Sim. Então, eu lembro bem de uma passagem em relação a Timóteo também, que é: apresenta-te diante de Deus, apresenta-te também diante dos homens, porque isso reflete diante dos homens, como um obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Sim. E o povo, ele perece por falta de conhecimento. Verdade. Então, como é importante o ensino, a doutrina, o direcionamento, essas orientações sendo dadas de forma bem assertiva, para que o povo seja alimentado, seja nutrido Sim. com as palavras de vida, as palavras da verdade, de exortação, de encorajamento, de ensino, de correção também. Então, o pastor ele tem essa responsabilidade, o líder tem essa responsabilidade de corrigir, restaurar e recolocar. Verdade. Muitas pessoas estão boas na parte da correção. Sim. Então, elas apontam erro ou fazem um Fácil julgamento, demais fazer mas isso. elas não querem ter... É muito fácil. Elas não querem ter o trabalho de restaurar e de recolocar aquela pessoa, de fazer com que aquilo que ela passou, que ela cometeu, seja um testemunho de encorajamento para que outros se mantenham em santidade, na saúde, na beleza espiritual, que isso é santidade, de uma forma bem simples, isso é a santidade. Então, é muito importante o ensino nas igrejas. E parece assim, a impressão que eu tenho pelas vivências e o que as pessoas costumam compartilhar também comigo é de que elas percebem que os encontros para ensino têm sido cada vez mais reduzidos. Tem muito mais encontros para outras coisas, para outros fins e propósitos, do que para aprender sobre a palavra de Deus, de ir mais fundo, mais profundo, sair de uma zona rasa e que qualquer um pode ter um conhecimento a respeito, mas de ir mais profundo. Então, esse é o outro ponto em relação ao ensino, dessa importância. Diga. Desculpa tá te cortando, mas você falou uma fala que ela se torna importante, e isso vai ser uma característica de uma igreja. A gente vê algumas igrejas muito pensantes, tá? Que são igrejas que a sua primazia é o ensino, tá? Que ela vai filtrar tudo que vai entrar dentro dela, tudo que ela vai ouvir, ela vai ser uma igreja pensante. Calma aí, deixa eu ver se esse cara aqui está falando, ele está sendo coerente biblicamente, né? Ele vai olhar para o mundo dele, né? Não como aquela ovelha bobinha, mas uma ovelha que está esperta às orientações do seu pastor, né? E a gente vê uma igreja forte nisso, né? Ela não vai engolir tudo que está sendo posta para ela. Oferecido. Sim. A gente vai ver isso, por exemplo, eu estou fazendo um estudo de Apocalipse, né, todas as quintas-feiras, fazendo merchan aqui, lá na nossa missão do Anjo da Guarda, né? E eu tenho falado justamente as cartas destinadas às 7 igrejas de Apocalipse e o que elas têm a nos dizer hoje.
E a gente vê, por exemplo, a igreja de Esmirna é uma da igreja lá de Apocalipse que recebe muitos elogios de Jesus. Jesus vai falar que essa igreja, cara, é uma igreja excelente, porque ela é uma igreja que não vai deixar que as doutrinas enganosas entram dentro delas. E é falado muito da doutrina dos nicolaítas, né? Esses nicolaítas, eles faziam uma graça barata. Eles diziam que, bom, se a graça significa favor imerecido, né? Então, o favor de Deus, né? Ele é grandioso, né? Não importa o quanto que você peque, que Deus vai sempre lhe perdoar, porque a graça de Deus é abundante, né? Então eles vão querer persuadir a igreja de Esmirna a fazer isso. Só que a igreja de Esmirna, ela não entra nessa falácia, porque ela é uma igreja bem pastoreada, né? E é uma igreja que vai sofrer por conta disso. Naquela época existia, né, dessa igreja, em Apocalipse lá, existia o culto ao imperador, né? E os crentes que não adorassem o imperador seriam perseguidos, seriam levados, seriam enforcados, alguns seriam crucificados, alguns seriam jogados no fogo, alguns seriam afogados. E essa igreja decidiu viver a doutrina de Cristo ao invés de se dobrar os joelhos a esse mundanismo e a essa opressão demoníaca que eles estavam sofrendo, né? Por outro lado, a gente vê hoje uma igreja que essas igrejas que não têm muito ensino, essas igrejas, elas, primeiro de tudo, quando você quer fazer algum tipo de estudo, poucas pessoas vão aparecer, né? Poucas pessoas vão dar valor ao ensino dentro dela, né? Mas se tiver alguma coisa, terça-feira do milagre, se vier algum ex-satanista fazer alguma pregação, isso aqui vai estar cheio, né? Parece que isso vem demais, né? E é incrível. E isso acontece, né? Essas igrejas, infelizmente, elas têm a facilidade, é isso que a gente vai ver lá em Apocalipse também, com algumas igrejas lá, a igreja de Pérgamo, que aceita entrar esse tipo de doutrinas dentro da igreja. Enquanto a gente vê uma igreja de Esmirna, que é uma igreja, e até a igreja de Éfeso também, que é a primeira igreja, é a primeira carta que Jesus manda a essas 7 igrejas, a igreja de Éfeso não aceita os nicolaítas. Portanto, a igreja de Éfeso não. A igreja de Pérgamo não. Essa igreja de Pérgamo ela vai fazer concessões. Alguns cristãos não aceitam dentro dessa igreja, outros cristãos dentro dessa igreja vai aderir. E aí vai haver um problema dentro dessa igreja de Pérgamo. Esses que aderem já estão lascados, meu irmão. Esses que não se dobraram, porém, eles não levantam voz dentro da igreja. Apesar deles guardarem a sã doutrina dentro do coração deles, eles não se levantam para condenar esses e falarem que eles estão errados. Eles são coniventes com esses que aderiram a essas doutrinas. E vai haver um precedente muito grande. Então, há igrejas hoje como a igreja de Pérgamo. Igrejas que relativizam a doutrina de Deus, né? Deixam que algumas coisas do mundo entrem. E aí, é uma coisa que eu sempre falo. Para prender o jovem tem que fazer uma boatezinha, tem que fazer alguma coisa diferente para atrair o jovem. Não. Para atrair jovem a Cristo, tem que pregar a palavra de Deus. Se ele quiser ir para outro lugar, que ele então se desvie, então ele viva do lado de fora mesmo, porque se ele quiser viver Cristo dentro da igreja, não tem essa coisa de boate, não tem coisa para ser mais maleável, não, a gente precisa prender os jovens dentro da igreja,
Por isso que a gente precisa aderir a essas coisas. A gente precisa... Não, meu irmão, eles têm que ouvir a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus pregada, meu irmão, se você for massagear o ego dessa geração, essa geração vai crescer aceitando tudo isso. Vai ser essa igreja de Pérgamo que vai relativizar a palavra de Cristo o tempo todo. Vai relativizar a doutrina de Cristo o tempo todo. E a gente não pode relativizar a doutrina de Cristo. E esse é um perigo muito grande que acontece hoje na igreja atual e a igreja que a gente está vivendo. Por isso é importante a gente estar falando disso. Igreja, o que está acontecendo contigo? E a gente precisa olhar para nós mesmos e fazer essa reflexão. Igreja, que eu sou igreja, o que está acontecendo comigo? Eu estou relativizando Cristo na minha vida? Eu estou aderindo a algumas coisas? Isso precisa ser, eu acho que isso ser ponderado. Eu fico, cara, assim, isso me deixa fora de série quando eu vejo algumas igrejas que estão fazendo concessões, estão fazendo de igrejas de boate, fazendo um culto mais jovial para que a palavra de Deus se torne mais jovial. Não, a palavra de Deus é madura, o evangelho não faz concessões, o evangelho de Cristo não faz concessões, né? E isso é um perigo muito grande, né? Que tem acontecido, e a gente tem visto o que isso tem ocasionado dentro da igreja, né? É verdade, já. A gente já está chegando no minuto final. Poxa vida! E eu quero te agradecer. Essas discussões, esses diálogos são sempre muito A hora passa produtivos. muito rápido. E, pessoal, sigam o Jean. Underline Jean de Silva. É isso. Isso. E ele está desenvolvendo um trabalho maravilhoso lá com o pastor Stanley na missão Vinho Novo do Anjo da Guarda. Uhum. Então, ele fez aí o merchan e eu estou dando ênfase nos estudos que ele vem desenvolvendo. E é isso. Eu agradeço a tua participação, a tua disposição em estar crescendo e contribuindo. E eu vou deixar essa live salva. Agradeço a todos que compareceram aqui. E essa é a mensagem, né? Igreja, o que está acontecendo contigo? Uhum. Muitas coisas a gente poderia falar a respeito, além dessas, mas eu acredito que chegamos ao nosso objetivo, que era de provocar você à reflexão e a saber que você é a igreja e que pode fazer a diferença no alcance que você tem, no círculo que você está. Então, faça diferença, seja a luz do sal. E se as pessoas quiserem que a gente continue com esse papo, coloca aí, ó. A gente quer que a gente faz uma outra live. Exatamente. E se encerrar aqui de repente, manda no direct pra gente. Jean, brigadão. Um forte abraço. Amém. Muito obrigado. E toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida. Para você também. Boas notícias, que boas novas e ótimas surpresas te alcancem. Amém. E a todos vocês também que ficaram conosco até agora na live. Tá certo? Obrigadão. Graças a paz, meu irmão. Paz. Tchau, tchau. Tchau.